E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, que veio aqui para iniciar essa aula de hoje, que vai falar a respeito de probabilidade, pessoal. Então, eu queria que vocês pegassem todo o material de vocês, lápis, caneta, borracha, o caderno, para a gente iniciar nossa aula a respeito de probabilidade. Vamos lá! Bem, pessoal, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje? Bem, nós vamos aprender nessa aula de hoje a determinar a probabilidade experimental de ocorrência de um determinado evento simples. Mas para começo de história, nós precisamos definir bem o que é probabilidade, certo? Então, a probabilidade, pessoal, é um ramo da matemática responsável por todo e qualquer experimento que possa depender do acaso. Mas como assim, professor? Então, a probabilidade, pessoal, nada mais é do que um ramo da matemática que vai ficar responsável por todos esses experimentos que a gente não tem uma determinada exatidão no seu resultado, mas a gente sabe quais são os possíveis resultados que podem acontecer. Então, eu queria que vocês prestassem atenção que o estudo da probabilidade, ele surge justamente da necessidade de, em certas situações, nós prevermos a possibilidade de ocorrência de determinados fatos. Então, nós aqui iremos apresentar para vocês alguns elementos dessa área da probabilidade, como os experimentos aleatórios. O que são os experimentos aleatórios? É todo e qualquer tipo de experimento, de realização, de ação que vá depender do acaso. Como assim? Você pode pegar e fazer o lançamento de uma moeda. Com certeza você já utilizou essa ideia para poder determinar alguma situação, quem vai iniciar o jogo, quem vai começar a responder, quem vai começar a bater as penalidades em um jogo de futebol, quem vai escolher o lado do campo. Todos esses experimentos que a gente colocou aqui para você, são experimentos que podem e vão depender do acaso. Então, todo e qualquer tipo de experimento que possa depender desse acaso é um ramo da probabilidade, é um objeto de estudo da probabilidade. Então, vamos começar a falar desses experimentos aleatórios. Para experimentos que podem apresentar resultados diferentes a cada ocorrência, a cada ação, nós vamos dar o nome de experimentos aleatórios. Nós vamos observar que todo e qualquer experimento aleatório, pessoal, ele vai obter justamente como todos os seus possíveis resultados, o que nós chamamos de espaço amostral. Então, nós podemos determinar o espaço amostral de um experimento aleatório observando quais são todos os seus possíveis resultados. Por exemplo, vou já citar uma situação para vocês. Quando você joga uma moeda, o possível resultado que pode ocorrer nesse experimento é que saia uma cara ou que saia uma coroa, uma das duas faces da moeda. Então, o espaço amostral do lançamento de uma moeda é justamente o quê? Ou a face que é cara ou a face que é coroa. Um outro tipo bem tradicional de experimento aleatório, no qual a gente vai determinar seu espaço amostral, é o lançamento de um dado. Faça o lançamento de um dado e observe quais são os seus possíveis resultados. Bem, pessoal, os possíveis resultados de um experimento aleatório, que é o lançamento de um dado, é justamente a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6, claro, se esse dado tiver exatamente 6 faces. Isso porque a gente observa em alguns jogos, até mesmo de RPG, que nós temos alguns dados que têm uma quantidade maior de faces. E aí a gente não vai ser mais possível a gente obter um espaço amostral onde a quantidade de resultados possíveis é igual a 6. Esse espaço amostral, ele sairá bem maior. Tudo bem? Então vamos lá. Nós representamos um espaço amostral
exatamente pela letra S. Esse vai ser o símbolo para representar o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, o espaço amostral do lançamento de uma moeda. O espaço amostral de um lançamento de uma moeda é o resultado que pode ser cara ou o resultado que pode ser coroa. Agora, pare e pense um pouquinho a respeito do que? Do lançamento de um dado com 6 faces numeradas de 1 a 6. Então, como é que a gente poderia representar esse espaço amostral? Olha só, S, que é igual a quem? O lançamento de um dado, certo? Um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6. Então, o espaço amostral seria o quê? Junto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse seria o espaço amostral do lançamento de um dado. Tudo bem? Pense aí a respeito de outras situações e tente determinar o espaço amostral desse determinado experimento aleatório. Pense um pouquinho a respeito. Pensou? E aí? Qual o determinado espaço amostral do teu experimento aleatório? Registra aí no teu caderno, faz essa anotação para que você possa perceber exatamente a diferença dos espaços amostrais de vários experimentos aleatórios. Vamos dar prosseguimento e observar que no caso da moeda são 2 possíveis resultados, justamente o meu espaço amostral, que no caso é a cara ou a coroa. Isso só para retomar nossa ideia. E colocar aqui que essa moeda ela tem uma mesma probabilidade de ocorrência de uma dessas faces. Isso será feito justamente se minha moeda não for viciada. Se a minha moeda for viciada, pessoal, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar que uma determinada face pode ocorrer com mais facilidade. Tudo bem? Então, uma moeda, nas suas condições normais, a probabilidade ou a possibilidade de ocorrência da face cara ou ocorrência da face coroa é exatamente igual. Tudo bem? Se não forem iguais, significa que essa moeda é viciada. O evento. O que é o evento de um experimento aleatório? O evento, pessoal, nada mais é do que o que você quer que ocorra nesse experimento. Por exemplo, ao se apostar em um lançamento de uma moeda que vai sair cara, esse é teu evento, é o que você quer. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu quero que o resultado seja maior que 4. Maior que 4 só pode ser face 5 e a face 6. São 2 possíveis resultados que vão satisfazer o que eu quero. Se vão satisfazer o que eu quero, é justamente meu evento. É justamente o que eu quero que eu estou tentando determinar. Ou seja, é um subconjunto do conjunto determinado por espaço amostral. Tudo bem? Então, o evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Vamos lá. Só colocar aqui para você, por exemplo, alguns eventos. Sair. Um número par. Vou botar aqui número par. No lançamento. No lançamento de um dado. Um dado com 6 faces, numeradas de 1 a 6. Então, quem seria meu evento aqui nesse caso? Meu evento seria justamente os resultados. E eu vou indicar, vou representar meu evento por E maiúsculo. Vou abrir a chave e vou colocar aqui os possíveis resultados para o meu evento. Se eu vou lançar um dado, quais são os possíveis resultados que são números pares? 2, 4 e 6. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o 2, o 4 e o 6. Então, eu observo aqui no meu evento que a quantidade de elementos que tem nele é justamente igual a 3, certo?
Então, observe que aqui a quantidade de elementos, número de elementos é justamente igual a 3, certo? Se eu dissesse para você que eu quero que no lançamento de um dado o resultado seja um número menor que 2. Um número menor que 2 só pode ser o resultado igual a 1. Então, o meu evento seria, vou colocar só aqui o resultado dessa situação, seria o conjunto com uma única unidade. E esse número é o número 1. Tudo bem? Vamos dar continuidade e finalizar essa ideia do que é a probabilidade. A probabilidade, pessoal, é uma razão especial. Vocês já ouviram falar a respeito de razão, vocês já estudaram a respeito do que é razão. Razão nada mais é do que a comparação entre duas grandezas. E no caso aqui da probabilidade, é uma comparação entre o meu evento e o que? O meu espaço amostral. Então, observe só a definição. Sendo E um evento, o número de elementos do conjunto que eu chamo de evento, e S, o espaço amostral não vazio, e sendo representado pelo número de elementos do meu espaço amostral, eu vou determinar a minha probabilidade como sendo essa razão aqui, olha só. A probabilidade de ocorrência do evento é justamente igual ao número de elementos que eu tenho no meu conjunto evento sobre o número de elementos que eu tenho no meu espaço amostral. Então, o que eu tenho que observar aqui é que essa quantidade de elementos do meu espaço amostral, ela tem que ser diferente de 0 para que haja a existência do que? Dessa razão que nós temos aqui. Então, só para definir, para finalizar essa definição do que é probabilidade, nós vamos colocar aqui como a probabilidade de um evento exatamente a razão entre o número de resultados favoráveis, que é o que você quer, que é o número de elementos do teu evento, sobre o número total de resultados possíveis, que é justamente o que nós chamamos de espaço amostral, como a gente já definiu bem no início da nossa aula. Então, dando continuidade, nós vamos colocar alguns exemplos para que a gente possa formalizar tudo que a gente aprendeu a respeito de probabilidade. Então, vejamos. Exemplo 1. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 bolas amarelas. Qual a probabilidade dessa bola ser verde? Vou dar um minutinho para vocês pensarem rapidamente e determinarem a probabilidade de ocorrência de uma bola verde ao você retirar uma bola dessa sacola. Tudo bem? Então vamos lá, rapidão. Pensem aí e me deem a resposta. Eu já vou marcar aqui, colocar aqui a representação de 5 bolas verdes. Olha só, colocar aqui uma bola verde, 2, 3, 4, 5 bolas, certo? Nós temos 5 bolas verdes. E agora eu vou colocar a representação de 7 bolas amarelas. Então vamos lá. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Tenho 7 bolas amarelas e 5 bolas verdes. Vou desenhar aqui uma sacola. Vou destacar aqui como se fosse uma sacola. Tá aqui a minha sacola. Certo? E aí a pergunta é: qual a probabilidade da bola que eu vou retirar da minha sacola? Eu não estou vendo as bolas dentro da minha sacola. Vou meter a mão, vou retirar uma bola e eu quero saber de você qual a probabilidade dessa bola ser uma bola verde. Então, probabilidade
da bola ser verde, eu vou botar assim, P, entre parênteses eu vou colocar V, que é para representar que é a bola verde. Então, isso aqui vai ser o número de elementos que eu tenho para a bola verde, quantas bolas verdes eu tenho, sobre quem? O número total de bolas. Se eu somar as 7 bolas amarelas com as 5 bolas verdes, eu tenho um total de 12 bolas. E a quantidade total de bolas verdes é justamente igual a 5. Então, daqui a gente já dá para observar que a probabilidade de ocorrência de uma bola verde, a retirada dessa bola da sacola, é justamente 5 sobre 12 avos. A gente não consegue simplificar, não temos um termo comum que a gente possa simplificar essa razão, e a resposta é exatamente 5 sobre 12 avos, certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Vamos dar um tempinho para vocês copiarem rapidamente, para que a gente já dê prosseguimento à nossa aula, já falando a respeito do nosso próximo exemplo. Vamos lá, pessoal? Vamos para o nosso próximo exemplo. Olha só. Nosso próximo exemplo, exemplo 2. Em uma partida de futebol, se o juiz lançar uma moeda, qual a probabilidade de essa moeda dar cara? Então, ele vai lançar uma moeda e eu quero saber qual a probabilidade do resultado ser cara. Então, vamos lá. Observando essa questão aí, respondendo ela de imediato. Como é que vai ficar? Isso aqui é bem simples. A gente precisa determinar o espaço amostral. Espaço amostral, vamos lá. Vamos determinar o espaço amostral. Espaço amostral aqui é o quê? Cara ou coroa. Para ficar mais simples, eu vou só representar C, certo? Ou K. Colocar aqui C para cara, certo? E K para coroa. Ou vice-versa, tanto faz. Então, o espaço amostral aqui possui quantos elementos? 2 elementos, certo? E eu quero justamente a probabilidade de sair cara. O meu evento é justamente sair cara. Vou botar aqui C, que é igual a um elemento. Como eu sei que a probabilidade vai ser definida como sendo a razão entre o meu evento e o meu espaço amostral, eu vou colocar aqui probabilidade de ocorrência de um resultado que é igual a cara, vai ser o que? 1 sobre 2. Que a gente efetuando a divisão aqui, a gente vai observar que isso aqui é justamente igual a 0,5. Ou, em porcentagem, isso aqui representa 50%. Então, eu tenho 50% de chance de retirar o que? Cara no lançamento de uma moeda. Vou dar um minutinho para vocês copiarem, para a gente já ir para o nosso próximo exemplo. Vamos lá, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui é o exemplo 3, certo? Então, no jogo de dado, ao lançá-lo,
o jogador deverá tirar um número maior que 4 para ganhar. Qual a probabilidade de ele ganhar? Então, vamos lá. Vamos definir quem é o espaço amostral do lançamento de um dado, que no caso pode ser a face 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele só vai ganhar se ele obter como resultado um número maior que 4. Então, esse é o evento dele. Ele quer um número maior que 4. Então, só pode ser o 5 e o 6. Então, aqui eu tenho 6 elementos no meu espaço amostral. E para o meu evento eu tenho 2 elementos. Então, como a gente define a probabilidade de ocorrência de um número maior que 4? Maior que 4 vai ser 2 sobre 6. Nesse caso aqui a gente pode simplificar, então nós vamos dividir por 2. Dividindo por 2, o resultado encontrado vai ser exatamente 1 terço. 1 terço é correspondente a 33,333%. Viu, pessoal? Então, a probabilidade de ocorrência de um resultado no lançamento de um dado, onde esse resultado será maior que 4, é justamente 33,333%. Certo? Essa é a resposta da nossa questão. Vamos dar continuidade e avançando para que a gente possa absorver todo o conhecimento a respeito de probabilidade. Então, agora a gente vai justamente treinar com outras questões que a gente aprendeu até o momento. Olha só, essa é a nossa primeira questão. Em uma caixa existe 2 fichas amarelas, 5 fichas azuis e 7 fichas verdes. Se retirarmos uma ficha, qual a probabilidade dela ser verde ou amarela? Então, a probabilidade dela ser verde ou amarela é justamente a probabilidade da união desses 2 eventos. Como é que a gente faz? Para resolver essa questão, a gente vai fazer o seguinte: probabilidade de ocorrência de uma ficha verde ou amarela. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, pessoal. Quantas fichas verdes nós temos? Nós temos 7. 7 é o meu evento de um total de quê? De um total de quantas fichas nós temos aqui? De um total de 14. Então, é 7 sobre 14. Mais a probabilidade de ocorrência de uma ficha amarela. A amarela são 2 fichas. Eu tenho 2 fichas amarelas. Isso de um total de quanto? De um total de 14 fichas. Por que que eu estou somando, professor? Você está somando porque você tem esse conectivo OU, certo? Eu quero saber a probabilidade de retirada de uma ficha que pode ser verde ou amarela. E quando houver isso, você vai utilizar a ideia da probabilidade da união. Você vai somar a probabilidade da ocorrência de ficha verde com a probabilidade de ocorrência da ficha amarela. Tudo bem? Então, fazendo isso, o que é que a gente vai observar? Que o resultado é justamente igual a, no caso aqui, como os denominadores são iguais, a gente vai conservar e vamos somar os numeradores. 7 mais 2, que é igual a 9 sobre 14. Está aqui o resultado. Então, o resultado da ocorrência de uma ficha verde ou amarela, exatamente na retirada de uma única ficha, é exatamente igual a 9 sobre 14 avos. Então, vamos lá? Passando para a nossa próxima questão. Olha só a nossa próxima questão. Na sala do 7º ano, existem
exatamente 22 meninos e 18 meninas. Se colocarmos os nomes deles em um sorteio, qual a probabilidade de sair o nome de uma menina? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui, eu sei que o meu espaço amostral vai ser dado por quem? Pela soma da quantidade de meninos mais a quantidade de meninas. Então, isso aqui é exatamente igual a 40. Esse é o meu espaço amostral. E o meu evento? Meu evento é exatamente igual à quantidade de meninas. Então, eu tenho 18 meninas. Como eu quero a probabilidade da retirada de um nome de uma menina, o que eu vou fazer? Probabilidade é igual a quanto? 18, que é o que eu quero, sobre 40. E aí, é possível simplificar? É. Procure um número que você possa dividir tanto 18 como 40 ao mesmo tempo. Ah, o 2. O 2 pode. Então, vamos lá. Divida por 2. 18 dividido por 2, 9. 40 dividido por 2, 20. Professor, eu quero responder na forma de porcentagem. Então, é só você fazer o seu denominador virar 100. Qual o número que eu multiplico por 20 para que o resultado seja igual a 100? Porque porcentagem é toda e qualquer representação de um número na forma de fração, onde o seu denominador é igual a 100. Porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal. Então, vamos lá. 20 vezes 5 é igual a 100. Se você multiplicou o denominador por 5, você vai multiplicar o numerador também. Então, 9 vezes 5, 45. Isso aqui corresponde a 45%, pessoal. Então, essa é a probabilidade de retirar o nome de uma menina. Vamos passar para a nossa próxima questão. Essa aqui vai ficar com vocês, gente. Eu vou fazer algumas letras, mas boa parte dessa questão é de vocês. Eu vou ler aqui para vocês. Imagine que 20 pedaços de papel são numerados de 1 a 20. Se um desses papéis for sorteado, calcule a probabilidade de ser retirado na letra A, um número par. Na letra B, um número divisível por 3. Na letra C, um número maior do que 8. Na letra D, um número primo. Na letra E, um número entre 5 e 10. Na letra F, um número divisor de 24. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês, logo em seguida eu retorno e eu faço pelo menos uma letra dessa questão que eu tenho aqui para vocês, certo? Vamos lá, pessoal? Vamos ter que responder aqui rapidamente uma letra para vocês. Eu quero que vocês observem que a letra A, por exemplo, eu quero um número que seja par. Eu queria dizer para vocês aqui que metade dos números são pares. Então, de 1 a 20, eu tenho 20 números, sendo que 10 desses números são pares. Então, como é que ficaria o cálculo da probabilidade da retirada de um número par? Seria exatamente 10 sobre 20. 10 sobre 20. Então, ficaria assim. 1/2
o resultado, onde isso aqui é correspondente a 50%. Tudo bem? Então, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo a respeito de porcentagem, certo? E probabilidade. Na realidade, a gente está falando a respeito de probabilidade. Porcentagem foi só o resultado que a gente colocou aqui. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula, gente. E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e eu venho aqui nessa aula falar a respeito de todos os conteúdos que a gente aprendeu durante a semana, certo? Então, nós vamos abordar aqui todos os conteúdos que foram aprendidos durante a semana. Então, presta só atenção na nossa aula, que vai ser muito importante. Vamos lá, gente. Bem, pessoal, olha só, o que a gente vai rever aqui justamente a respeito dos conteúdos que foram abordados durante toda essa semana. Então, nós vamos compreender o conceito de porcentagem, nós vamos calcular a porcentagem de um valor dado, nós vamos calcular aumentos e descontos percentuais, nós vamos determinar a taxa percentual de um acréscimo ou decréscimo. Nós vamos determinar o valor monetário obtido por meio de um desconto ou um acréscimo percentual. E nós vamos resolver problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples. Então, só que antes de iniciar a nossa aula fazendo resolução de problemas, para abordar os conteúdos que foram vistos durante a semana, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas ideias que eu vou colocar aqui inicialmente, antes da gente começar a resolução de exercícios. Então, a respeito de porcentagem, pessoal, o que é uma porcentagem? A porcentagem nada mais é, gente, do que uma razão centesimal. Como assim, professor? É toda e qualquer razão onde o seu denominador é exatamente igual a 100. Então, preste sua atenção. Porcentagem é uma razão centesimal. Me dê um exemplo, professor, de porcentagem. Ou seja, me dê um exemplo de uma razão centesimal. Tá aí para vocês. 5 sobre 100. O que foi que eu falei para vocês? Que a razão centesimal, ela tem como característica o quê? O seu denominador que é igual a 100. Então, a gente consegue observar aqui que o meu denominador é 100. E como é que eu vou representar essa razão centesimal na forma de porcentagem? Você utiliza justamente o 5 e esse símbolo aqui que eu vou colocar. Olha só, porcento. Esse símbolo é o símbolo para representar toda e qualquer porcentagem. Então, observou esse símbolo aqui, pode ter a conexão na sua ideia, na sua mente, que você está falando de porcentagem. Então, vamos lá. A sua representação na forma decimal é essa, 0,05. Basta que você pegue o numerador, divida pelo denominador e obtenha o seu resultado na forma decimal. Bem, mas como é que a gente vai fazer, professor, quando a gente tem um número na sua forma decimal e aí eu quero representar ele na forma de porcentagem? Existe uma dica, não vou informar ainda para vocês, preste só atenção. Eu tenho um número decimal 0,025 e aí eu quero transformar essa representação decimal em uma representação através de porcentagem.
O que é que eu vou fazer? Tá com a mente bugada? Então, se liga só nessa dica desbugante, gente. Olha só, para transformar um número decimal em porcentagem, o que é que você deve fazer? Você deve pegar o número decimal e multiplicar por 100. Depois que você fizer a multiplicação por 100, você faz o quê? Você acrescenta o símbolo de porcentagem. Então, vamos lá. Vamos transformar 0,025 em porcentagem. Pego 0,025, multiplico por 100, certo? E aí, na multiplicação por 100, nós sabemos que a vírgula, ela vai se deslocar para a direita. Já que ela vai se deslocar para a direita, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocá-la quantas vezes? Essa é a pergunta, professor. O deslocamento da vírgula vai depender da quantidade de zeros que eu tenho. Como eu estou multiplicando por 100, eu vou deslocar 2 vezes. Olha só. Desloco uma vez, desloco a segunda vez, e aí a vírgula fica entre o 2 e o 5, onde o resultado é justamente igual a 2,5. Coloque o sinal de porcentagem, 2,5%. Então, esse é o resultado da minha transformação de um número que estava na forma decimal para um número que está na sua forma em porcentagem. Tudo bem? Fechou? Então vamos lá. Vamos dar continuidade e eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Porcentagem de uma quantidade em relação a outra. Então, numa sala de aula do 9º ano, existem 15 meninos e 15 meninas. Qual a porcentagem de meninas nessa sala? Lembrando que você vai pegar a quantidade do que você quer, que justamente é a quantidade de meninas, sobre o que? O total que tem nessa sala. Então vai ficar o quê? Basta relacionar a quantidade de meninas em relação ao total, ou seja, 15 sobre 30. Onde isso aqui a gente consegue observar que simplificando, dividindo isso aqui, a gente vai encontrar 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 representa justamente 50% da nossa sala. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar início justamente a várias questões que a gente vai resolver agora. Então, vamos treinar o que a gente aprendeu durante a semana. Olha só nossa primeira questão, pessoal. Anderson comprou 120 figurinhas para o seu álbum. Porém, dessas 120 figurinhas, 72 eram repetidas. As figurinhas repetidas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Letra A, 40%, letra B, 48%, letra C, 60% ou letra D, 72%? 2 minutinhos aí para vocês pensarem, fazerem os cálculos aí na sua casa e a gente comparar o resultado. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, galerinha, já resolveram um problema? Vamos lá? Vamos para a resolução dele? Então, o que é que eu quero?
as figurinhas repetidas, elas representam qual porcentagem do total de figurinhas que ele comprou? Então, nós vamos pegar o total de figurinhas repetidas, que foram 72, sobre quem? Sobre 120. Então, se observar, essa razão aqui dá para ser simplificada. A gente pode dividir tudo por 12. Vamos dividir por 12. 72 dividido por 12 e 120 eu consigo dividir por 12. Então vamos lá. 72 dividido por 12 é exatamente igual a 6. E 120 dividido por 12 é exatamente igual a 10. Ah, 6 sobre 10. 6 sobre 10. Ah, mas o resultado aí está na forma de razão, professor. Está aí em um número fracionário. Eu quero transformar em porcentagem. Você pode simplesmente pegar 6 e dividir por 10, onde o resultado é igual a 0,6. E observar que na questão aqui, no resultado dessa questão, justamente nas alternativas que temos nessa questão, está tudo em porcentagem. Então, pegar um número decimal e transformar em porcentagem, como é que deve ser feito isso? Eu te dei uma dica bem no início da aula. Exatamente, você multiplica por 100. Então, multiplicando esse resultado aqui por 100, o que a gente vai obter é justamente 60. E aí você acrescenta só o símbolo de porcentagem. Então, isso aqui corresponde a 60%, gente. Alternativa, letra C. Tudo bem? Então, olha só como foi bem simples resolver essa questão. A gente transforma nossa razão, simplifica ela se for possível, divide e depois multiplica por 100. Com isso, nós obtemos o resultado em porcentagem. Vamos dar prosseguimento à nossa aula e vamos colocar aqui a próxima questão. Então, olha só a próxima questão. Na semana passada, o quilograma do feijão em um supermercado custava R$ 3,50. Nesta semana, o preço desse feijão sofreu um acréscimo de 20%. Quanto passou a custar o quilograma do feijão nesse supermercado? Passou a custar o quê? 70 centavos? Passou a custar R$ 2,80? Passou a custar R$ 2,00, R$ 3,70? Ou passou a custar R$ 4,20? Então, observe aí essa questão, vou dar um tempinho para vocês, logo em seguida eu venho com o resultado, certo? E aí, galerinha, conseguiram resolver essa questão? Vamos lá, vamos observar como é que a gente deve fazer o cálculo para
a resolução dessa questão? Então, a ideia é o seguinte. O feijão ele custava justamente R$ 3,50. E aí houve um acréscimo de 20%. Foi 20% de quê? 20% de R$ 3,50. Então, o que é que a gente vai calcular? A gente vai calcular a porcentagem de aumento que ocorreu e vai anexar essa porcentagem, esse valor que foi acrescido ao valor do feijão que era de R$ 3,50. Então, vamos lá. Eu quero calcular, na realidade, 20% de R$ 3,50. Já que você quer calcular 20% de R$ 3,50, você quer calcular, na realidade, é 20 sobre 100 vezes 3,50. Você quer efetuar a multiplicação de 20 sobre 100 por quem? Por 3,50. R$ 3,50. Então vamos lá, vamos observar como a gente deve proceder. Primeiro a gente vai cancelar esse zero com esse zero. Então a gente vai ter 2 sobre 10 multiplicado por R$ 3,50. Faça a multiplicação de 3,50 vezes 2. É exatamente igual a quanto? 7. Então, é 7 sobre 10. Que, na verdade, 7 dividido por 10 é justamente 0,7. Ou seja, 70 centavos. Esse foi o aumento que a gente obteve. Foi um aumento de 70 centavos. Agora eu quero saber quanto é que está custando esse feijão. Então você vai pegar o valor que era R$ 3,50 e vai somar com 0,7 ou 0,70, tanto faz. E você vai observar que o resultado é exatamente igual ao quê? Armando aqui a continha, 3,50 mais 0,7. Nós vamos só acrescentar um zero aqui para igualar as casas decimais. Somando, a gente vai ter que o resultado aqui de 0 mais 0 é 0. De 5 mais 7 é 12. E de 1 mais 3 é 4. Coloca aqui a vírgula. Então, o resultado aqui é 4,20. R$ 4,20. Esse foi o aumento de 20% em cima do preço de feijão, que era igual a R$ 3,50. Então, a resposta correta, letra D. R$ 4,20 é o novo valor do feijão. Tudo bem? Vamos passar para a nossa próxima questão, pessoal. Olha só a próxima questão. Júnior comprou uma chuteira em uma promoção com 15% de desconto. Antes dessa promoção, a chuteira custava R$ 320. Qual foi o valor pago por Júnior ao comprar essa chuteira? Letra A, R$ 48. Letra B, R$ 298,66. Letra C, R$ 272. Letra D, R$ 305. Vamos dar alguns minutinhos para vocês. Vocês resolvem essa questão. Em seguida, eu venho aqui com o cálculo. Tudo bem?
E aí, galerinha, vamos lá? Vamos para a resolução do nosso problema. Olha só, eu quero saber quanto é que o Júnior vai pagar ao comprar essa chuteira que tem um desconto de 15%. Então, você vai fazer o seguinte, você vai calcular o valor de 15% de R$ 320 e depois disso você vai retirar esses 15% de 320. Então, primeiro calculamos o quê? Qual o valor de 15% de 320? Então, isso aqui é a mesma coisa que calcular 15 sobre 100 vezes 320. A gente pode fazer assim, pessoal. De antemão, a gente vai armar assim, da seguinte forma. 15 vezes 320 sobre 100. Como existe uma multiplicação no numerador, eu posso, de antemão, cancelar esse zero com esse. E aí, eu vou ficar com 15 vezes 32. Vamos lá, calculando aqui. 15 vezes 32, certo? 2 vezes 5, 10. Leva 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Passa uma casa decimal. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Então, vamos somar os resultados. Aqui vai ficar 0, 8, 4. 480. Então, fica 480 sobre quem? Sobre 10. Então, 480 dividido por 10 é exatamente igual a 48. 48 o quê? Reais. Certo? Não podemos esquecer. R$ 48 é a minha resposta, pessoal. Olha lá para as alternativas. Aí você vai, crentezinho, acertei. Resposta correta, letra A. E não está correto. Não é isso que a gente quer. O que é que a gente quer? Nós queremos calcular o valor da chuteira após o desconto. Então, qual foi o valor pago por Júnior ao comprar essa chuteira com o desconto? Então, você vai pegar o valor da chuteira, que é de R$ 320, e vai subtrair os R$ 48, que foi justamente o desconto concedido a você. Você não, ao Júnior. Então, 320 menos 48 é justamente igual ao quê? A R$ 272. Então, vamos lá armar a continha aqui para mostrar. Vai ficar 320 menos 48. Não posso retirar 8 de 0. Então, vamos lá, pedir um emprestado. Ficou 10 menos 8, 2. Aqui também pede um emprestado. Não é mais 12, é justamente 11. Então, 11 menos 4, quanto? 7. Aqui não é mais 3, e sim 2. Então, 2. R$ 272 é a resposta. R$ 272 é o valor pago pelo Júnior com o desconto de 15%. Alternativa correta, letra C. Tudo bem? Vamos lá. Vou dar mais um tempinho para vocês, um minutinho, copia a questão, logo em seguida vamos para a próxima. E aí, galerinha, vamos para a nossa próxima questão, certo? Vou passar aqui, nossa próxima questão. Vou ler aqui para vocês. Em uma determinada loja, um tipo de computador
no valor de R$ 800 foi vendido em uma promoção com desconto de 15%. Esse computador foi vendido por quanto? Por R$ 680, R$ 785, R$ 815 ou R$ 920. Agora, esse tempo é de vocês. Vocês vão tentar responder essa questão. Logo em seguida eu venho com o resultado. Vamos lá, gente. Olho na tela. Vamos lá, pessoal, vamos resolver nosso problema. Olha só, eu quero saber por quanto é que foi vendido esse computador que custava R$ 800, sendo que houve um desconto de 15% por conta de uma promoção. Então, vamos lá, a gente vai calcular primeiro esse desconto. De quanto foi esse desconto? Então, um desconto de 15% de 800, 15% de 800... corresponde exatamente ao quê? 15% de 800. 15% de 800 é 15. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui. Isso aqui é 15 sobre 100 vezes 800. Então, efetuando aqui a multiplicação, nós vamos observar que fica 15 vezes 800, tudo isso sobre 100. E aí eu vou cancelar esse zero com esse com esse, e o resultado é justamente 15 vezes 8. Então, 15 vezes 8 é exatamente igual a quanto? 8 vezes 5, 40, fica 0, vai 4. 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. Então, o resultado é 120 sobre 1, que é igual a 120. Então, o desconto concedido foi justamente de R$ 120. Eu tenho uma estratégia que eu costumo utilizar para calcular esses descontos ou esses acréscimos, é justamente o seguinte. Eu observo que 10% de 800 é R$ 80. E 5%? 5% é a metade de 80, então é 40. Então, 80 mais 40, 120. Então, já daria para avançar nos cálculos da resolução desse problema através dessa estratégia, para poder maximizar o teu tempo. Então, vamos lá. Eu já sei que o valor do desconto foi de R$ 120. Então, basta pegar 800 e retirar 120. Então, 800 menos 120, 0 menos 0, 0. Peço emprestado 10 menos 2, 8. Aqui não tem mais 8, é 7. 7 menos 1, 6. O valor é justamente correspondente a R$ 680. Então, o computador foi vendido por R$ 680, letra A. Tudo bem, pessoal? Nós encerramos por aqui nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de porcentagem. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.
Olá, turminha do 7º ano, professora Milena de Língua Portuguesa para mais uma aula. Chegou a sexta-feira e sexta-feira é dia de revisão dos conteúdos. Vamos rever tudo que a gente viu ao longo dessa semana. E o recado de sempre você já sabe, prepare seu cantinho de estudo, caderno, lápis, caneta. E hoje o texto que nós vamos ler é do nosso livro. Então, se você puder colocar o livro perto, já separar na página 251 para acompanhar a leitura, é bom também. Então, vamos começar, vamos iniciar, saber o que nós vamos estudar, o que nós vamos estudar hoje. Como eu já disse, hoje é dia de quê? De revisão dos conteúdos. Vamos relembrar o que foi que nós vimos aqui durante toda essa semana. Olha só. Primeiro, nós estudamos aqui um pouco sobre os efeitos de sentidos que vêm aí dos mecanismos de modalização. Aprendemos que dentro de um texto existem alguns elementos que marcam a opinião do autor sobre um determinado tema. Vamos rever isso. O que nós vimos também? Vimos que a preposição ela possui um valor semântico, um sentido, não é isso? Vimos o que era a preposição, que ela liga elementos dentro de uma oração e aprendemos que uma mesma preposição ela pode ter sentidos diferentes dependendo ali do contexto presente, certo? E por último, tudo isso que nós estudamos foi dentro do gênero abaixo-assinado. Aprendemos as características desse gênero, como ele se comporta e lemos alguns textos também dentro desse gênero. E hoje a gente vai rever tudo isso, certo? Para começar, a gente vai trabalhar com o texto. Você sabe que dia de sexta-feira a gente responde questões, não é isso? Questões sobre os conteúdos da semana. Mas para isso, precisamos ter como base um texto. Esse aqui é o texto que está presente lá no livro de vocês. Página 251, se quiser acompanhar, certo? Olha o título do texto, tem aqui. Diga não ao projeto de lei que autoriza a caça de animais silvestres. Percebeu que no título já tem um posicionamento dele, né? Tem aqui também a figura, né? Juntos contra a autorização da caça de animais silvestres. E logo embaixo tem falando a quem é endereçado. Porque você sabe que o abaixo-assinado, o que é? É uma reivindicação de um grupo de pessoas que eles vão fazer uma solicitação para uma pessoa competente, por uma autoridade competente. No caso, quem é a autoridade aqui? O Congresso Nacional e outros 5. Percebeu? Por exemplo, se na sua rua falta energia, falta muita energia com frequência, você junta os membros daquela comunidade e faz uma solicitação ao diretor da Eletrobras. É uma espécie de abaixo-assinado também. Mas vamos iniciar aqui a leitura do nosso texto e você já sabe como funciona a leitura. Para responder as questões, você precisa entender o texto com atenção. Então, eu vou lendo daqui, você vai acompanhando, ou acompanha pela TV, ou acompanha pelo livro, certo? Vamos iniciar no primeiro parágrafo, tem aqui. Recentemente, estamos vivendo no nosso país uma série de retrocessos que vão contra toda a luta pelos direitos dos animais até hoje. Proibida desde 1967, a caça de animais silvestres, na verdade, nunca deixou de existir no Brasil. E esse é um dos principais fatores que levam à extinção de várias espécies ameaçadas. Mas um projeto tramita na Câmara dos Deputados prevê a regulamentação do exercício de caça no país. Trata-se do projeto de lei 6268 de 2016, de autoria do deputado Valdir Colato, lá do PMDB, membro da banca ruralista. O projeto anula a Lei de Proteção à Fauna, que proíbe o exercício da caça profissional. Defensores do projeto de lei justificam que é preciso conter algumas espécies, pois são consideradas invasoras e oferecem perigos ao ecossistema. O projeto de lei também retira da Lei de Crimes Ambientais o agravamento até o triplo da pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa por matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais sem licença, se isso for feito durante a caça profissional. Isso, sem dúvida, é um retrocesso enorme para o nosso país.
Olha só, aqui no início do texto, o que é que ele está fazendo? Ele está apresentando todos os dados dele, não é isso? Vamos iniciar, continuar mais a leitura aqui. Hoje, a caça ao javali é permitida pelo IBAMA desde quando? Desde 2013. Essa espécie não é nativa da fauna brasileira e, por isso, não existem predadores naturais no país. Estes animais europeus foram levados para o Rio Grande do Sul lá na década de 90 e tiveram sua criação permitida por órgãos do governo, a princípio para servir como uma carne exótica. A carne do javali não foi bem recebida pelos brasileiros e, por isso, sem medidas preventivas de controle e fiscalização eficiente, os javalis foram soltos por antigos criadores ou fugiam e encontravam um ambiente favorável para a reprodução ao longo dos anos. A população de javali cresceu massivamente. Agora a espécie é considerada uma praga invasora. Como resultado, milhares de animais agora são injustamente submetidos à perseguição, à morte cruel, como solução para um problema que foi causado e perpetuado pelo homem. Percebeu que nessas duas partes do texto ele está aí apresentando o problema. Lá na primeira parte que nós lemos, né, ele apresentou o que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Está tendo um projeto de lei, um novo projeto de lei, que ele vai eliminar, vai autorizar a caça dentro aqui do Brasil. E, de acordo com o que a gente leu até agora, esse autor, ele é contra ou é a favor desse projeto de lei? Ele é contra, né? Tanto é que ele deixa o posicionamento dele bastante claro. Ele fala, isso é um retrocesso, é uma crueldade. Está percebendo esses elementos dentro do texto, né? Vamos continuar aqui para finalizar. E no final do texto, o que ele vai fazer? Ele vai apelar, fazer esse pedido para que você assine e junte nessa luta junto com ele. Vamos ver aqui o final do texto. A caça, na verdade, serve para o gozo dos caçadores, somente. Uma verdadeira exteriorização do prazer pelo abate ou simplesmente pelo tráfico de material biológico. A caça de animais silvestres nativos de nossa fauna deve ser repudiada, continuar sendo crime, fiscalizada, assim como também imploramos que a caça do javali europeu volte a ser proibida, encontrando soluções éticas para o controle. Afinal, não é justo que os animais silvestres sejam responsabilizados e punidos por problemas causados pela nossa sociedade. Nessa fauna, já tão pressionada e devastada, deve ser protegida e não destruída. Imploramos que esse holocausto animal termine, por isso peço a sua ajuda nesta luta. Olha como ele finaliza aqui o texto, pedindo a sua ajuda, pedindo para que você assine esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado ele foi feito de forma online. Hoje isso é muito comum, né? Antes, quando não tinha internet com tanta facilidade, era no papel. Você separava ali várias folhas de papel para a pessoa ir assinando, pedindo a assinatura presencialmente. E hoje em dia a coisa está muito mais ampla, muito mais globalizada com a internet. Olha só, esse Xange, ele é um site que faz abaixo-assinado online. Você coloca ali seu texto, sua solicitação e no final tem isso aqui, olha só. Tem a caixa para você colocar o seu nome e se você concorda ou não concorda com esse abaixo-assinado. Tudo de forma online. Que bacana, né? Vamos aqui para as questões. Agora, de acordo com o texto que a gente leu e com o nosso conhecimento sobre o gênero abaixo-assinado, a gente vai responder essas questões. Lê comigo o enunciado, que o enunciado é importante. Na primeira questão tem assim, de acordo com o texto lido, com esse texto que nós acabamos de ler, julgue as afirmativas que seguem abaixo. Você vai marcar V para verdadeira e F para falso, correto? Na letra A tem assim. O abaixo-assinado é um gênero textual argumentativo. O que é argumentativo? Onde você utiliza ali a sua opinião, você vai tentar persuadir o leitor, vai utilizar de argumentos para conseguir um determinado objetivo. Será que o abaixo-assinado faz isso? Vai pensando aí em casa que daqui a pouco a gente vai ter a resposta. Na outra tem aqui. Visa apresentar uma reivindicação feita por um grupo de pessoas. O abaixo-assinado faz isso? Pega ali um problema comum de uma sociedade e leva para alguém competente,
Será que é isso? Pensa aí que daqui a pouco a gente tem a resposta. Na próxima tem assim, geralmente o destinatário é para quem eu estou escrevendo, né? Do texto, ele não é importante. Será que no abaixo-assinado não importa para quem eu escrever? Vai pensando. E por último tem aqui, é um texto puramente descritivo. É um texto onde eu não coloco a minha opinião, eu só vou descrevendo um fato, o que aconteceu. Será que o abaixo-assinado tem essa característica de ser puramente descritivo? E aí, quero que você vá pensando em casa o que é verdadeiro, o que é falso, o que você ia colocar nessas questões, certo? Pensou direitinho? Vamos ver como é que fica? Olha só, a primeira é verdadeira. Realmente, o abaixo-assinado, ele é cheio de argumentos. Eu preciso persuadir quem está lendo o meu texto a entrar comigo naquela luta, a assinar o abaixo-assinado que eu estou organizando. Então, eu utilizo muito de argumentos, certo? Aqui a outra também é verdadeira. Tem dizendo que apresenta, né, uma reivindicação de um grupo de pessoas, um problema ali daquele grupo de pessoas que leva para uma autoridade maior. É exatamente isso que o abaixo-assinado faz, foi o que a gente estudou. Verdadeira também. A última, olha só, a antepenúltima aqui, ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela está falando que não importa para quem eu endereço o meu abaixo-assinado, não importa o meu destinatário, não importa para quem eu escrevo. E isso é mentira. A gente sabe que o abaixo-assinado eu tenho que escrever por uma autoridade competente, alguém que possa solucionar o problema que eu estou descrevendo ali no meu texto, né? Então, essa aqui é falsa. E a última também é falsa. Por quê? Está dizendo que é um texto puramente descritivo. Sim, existem elementos no abaixo-assinado onde eu vou descrever a situação, vou descrever o meu problema, mas não é só isso que eu faço. Ele não é puramente descritivo. Tem elementos aí argumentativos também. Olha só como ficou. Ficou VVFF. Acertou, errou uma, errou alguma. Espero que tenha acertado todas. Vamos para frente. Responder mais uma questão. Como eu sempre falo, o enunciado da questão é importante. Então, enquanto eu estiver lendo o enunciado, você acompanha a leitura comigo, certo? Na segunda questão tem assim, o abaixo-assinado faz uma solicitação a uma autoridade competente visando a solução de um determinado problema. Isso aí ele afirma, e é verdade, é exatamente isso que o abaixo-assinado faz. Em seguida, ele faz a pergunta, dessa forma, a quem se destina o texto lido? Para quem que o autor do texto que nós lemos está destinando o texto dele? Para quem que ele escreveu esse texto? Se você lembrar, lá no início, olha só, lá na imagem, lá do início do texto, ele fala, ó, a 269 Nordeste criou este abaixo-assinado para pressionar o Congresso Nacional e outros 5. Olha só, para que ele criou esse abaixo-assinado? Foi justamente para chegar lá no Congresso Nacional, que é quem vai ter o poder de solucionar o problema que ele mencionou ali no texto, correto? Percebeu aqui, né? Endereçado ao Congresso Nacional. O que a gente tira dessa questão é que o abaixo-assinado, ele sempre vai ter um destinatário, uma autoridade, alguém capaz de solucionar o problema que eu estou descrevendo ali no meu texto, correto? Facinho essa questão. Então, bora para frente. Na terceira questão, ela é um pouquinho mais extensa. Vamos ler com cautela para a gente não errar, tá bom? Terceira questão tem assim, observe o trecho abaixo. Vai ser uma questão que vai ser sobre esse trecho que está aqui. Nós podemos dizer que o posicionamento do autor do texto sobre o projeto de lei é... A gente sabe que o abaixo-assinado, ele é um gênero argumentativo, não é isso? Então, o autor do texto, ele vai colocar seu posicionamento ali dentro do texto que eu estou lendo. Ele vai dizer qual é a opinião dele sobre aquilo que está acontecendo, correto? E justamente de acordo com o posicionamento do autor, ele quer saber qual é esse tipo de posicionamento. Vou ler esse trecho com você, para você identificar junto comigo a resposta, certo? Tem assim,
O projeto de lei também retira da Lei de Crimes Ambientais o agravamento até o triplo da pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa por matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar animais sem licença, se isso for feito durante a caça profissional. Isso, sem dúvida, é um retrocesso enorme para o país. Percebeu que ele, no início aí desse parágrafo, desse trecho que nós tiramos, ele apresenta o problema dele, né? Ele fala o que está acontecendo, fala desse novo projeto de lei que retira dos crimes ambientais, aí, dos crimes contra os animais, a caça. Ele apresenta e no final ele dá a opinião dele. Isso, sem dúvida, é um retrocesso enorme para o nosso país. E o que a questão quer de você? Quer saber qual é o posicionamento do autor com relação a isso que ele está descrevendo. Aí na letra A tem assim, será que ele é imparcial? Lê comigo a letra A. Na letra A tem assim, imparcial, indicado pela falta de elementos que demonstrem seu ponto de vista. Será que ele não está nem aí, ele não é nem contra nem a favor desse projeto de lei? Ele é imparcial? Será que é isso? Vai pensando. A letra B tem aqui. O posicionamento do autor do texto com relação a esse projeto de lei é o quê? Negativo. A opinião do autor é exposta através do vocábulo retrocesso, indicando algo que declinou. Será que o posicionamento do autor com relação a esse projeto de lei é negativo? Vai pensando que daqui a pouco a gente tem a resposta. Na letra C tem assim, que nada, ela fala que o posicionamento do autor é positivo, retratado pelo entusiasmo diante da mudança da Lei de Crimes Ambientais. Olha aí, já é uma alternativa totalmente diferente. Está falando que o posicionamento do autor aqui é positivo, ele está todo entusiasmado com essa mudança no projeto de lei. Será que é isso que está acontecendo no texto? Vá pensando. Na letra D tem aqui. Fala que o posicionamento do autor não é positivo, na verdade é negativo, mas não é possível identificar marcas que comprovem seu ponto de vista. Está falando realmente que ele tem uma opinião negativa, ele é contra esse projeto de lei, mas ele diz que não existe marcas dentro do texto que provoquem aí esse posicionamento do autor. E aí, se você fosse marcar alguma alternativa dessa, quero que você me diga qual é a alternativa que você ia marcar. A, B, C ou D, de acordo com o texto que nós lemos aqui com esse trecho. Pensou direitinho? Olha só, a alternativa correta seria a letra B. Durante todo o texto, o posicionamento do autor ele é negativo, ele é contra esse projeto de lei, ele deixa isso bem claro. E existem algumas marcas dentro do texto que demonstram esse posicionamento do autor. Por exemplo, quando ele fala aqui, isso, sem dúvidas, é um retrocesso. Isso é tudo aquilo que ele apresentou anteriormente, que ele fala sobre a criação desse projeto de lei, fala que vai retirar os crimes ambientais contra os animais, como a caça, do rótulo ali de crimes. Isso é justamente isso. Ele apresentou ali e descreveu o problema. E em seguida ele fala, isso sem dúvida é um retrocesso. Olha a palavra que ele utilizou. Ele utilizou a palavra retrocesso. Essa palavra ela está aí marcando fortemente o posicionamento do autor sobre esse projeto de lei, correto? Alternativa correta, letra B. Posicionamento negativo com relação a esse projeto de lei e é exposta através de alguns vocábulos dentro do texto, como a palavra retrocesso, que é algo negativo, algo que está em declínio. Correto? E aí, está acertando, está errando, como é que está? Vamos para frente aqui, né? Na quarta questão, lê comigo aqui o enunciado da questão. Como eu sempre digo, o enunciado é importante. Lê comigo. Tem assim, quarta questão. A palavra injustamente, que inclusive essa palavra está grifada aqui no texto, né? Ela poderia ser retirada do texto sem prejuízo à mensagem. Sua presença, no entanto, marca o posicionamento de repulsa do enunciador e do autor do texto, né? Identifique outro elemento que marca essa opinião do autor no texto. O que a questão quer de você aqui? Ela já falou que a palavra injustamente está marcando aí o
posicionamento do autor dentro do texto. Ela quer outra palavra dentro desse trecho que nós vamos ler agora, que também marque a opinião do autor dentro desse texto, tá bom? Eu vou ler e você já vai pensando que outra palavra poderia marcar a opinião do autor aqui dentro do texto, tá bom? Lê comigo, tem assim. A população de javalis cresceu massivamente. Agora a espécie é considerada uma praga invasora e, como resultado, milhares de animais agora são injustamente submetidos à perseguição e a uma morte cruel como solução para um problema que foi causado e perpetuado pelo homem. Percebeu? Nesse trecho tem alguma palavra aqui que está marcando o posicionamento do autor? Percebeu? Vamos ver aqui a resposta. Olha só. Quando ele fala assim, submetido a uma morte cruel como solução. Esse adjetivo cruel, fazendo referência ao substantivo morte, está marcando aí o posicionamento, a opinião do autor com relação a esse fato. Ele fala que essa morte ela é cruel, percebeu? Injustamente e cruel. Estão marcando aí o posicionamento da opinião do autor com relação a esse fato. E essa opinião, ela é negativa ou ela é positiva? Claramente negativa, né? Injustamente, cruel, tudo isso aí está marcando. Lê aqui comigo a resposta, tem aqui. O elemento cruel é um adjetivo, verdade, relacionado ao substantivo morte, correto? Os adjetivos são mecanismos que podem ressaltar a opinião aí do enunciador, do autor dentro do texto. E isso é verdade. Dentro de um texto, se eu quiser colocar a minha opinião de maneira mais clara, os adjetivos, eles são importantes mecanismos para deixar mais claro o meu posicionamento ali dentro do texto, correto? Bacana, né? Vamos para frente? Quinta questão. O que é que tem aqui na quinta questão? Vamos descobrir? Lê comigo, tem assim. Essa questão já é sobre preposição. Preposição que foi um assunto aí que nós vimos ao longo dessa semana também. Tem assim, as preposições são termos que assumem a função de ligar as palavras dentro de uma oração. Verdade, foi isso que a gente estudou. A gente viu que as preposições são aqueles elementos que ligam aí, né, palavras dentro de uma oração. Aí ele continua falando. A depender do contexto, uma única preposição pode conter mais de um valor semântico na oração. Ou seja, a mesma preposição, dentro do contexto do texto, pode adquirir um sentido diferente. É isso que ele fala. Aí ele continua falando. Dessa forma, os valores semânticos das expressões em destaque são, respectivamente, de... Olha só, o que a questão está querendo aqui de você, o que a questão está pedindo. Ela traz duas frases, né, do lado do texto que nós lemos, e em destaque existe o quê? O que está destacado? Está destacado a preposição para. Para na primeira oração e para na segunda. Ele fala que a mesma preposição, ela pode trazer sentidos diferentes, pode ter razões semânticas diferentes. É isso que ele está falando. Agora ele quer saber qual é o sentido da primeira frase e o sentido da segunda, que essa preposição está trazendo, está relacionando, certo? Vou ler a frase com você, para você entender. Na primeira tem assim, a caça, na verdade, serve para o gozo dos caçadores. E na segunda tem assim, estes animais europeus foram levados para o Rio Grande do Sul na década de 90. Correto? Aí ele quer saber qual é a relação de sentido que essa preposição para está trazendo aqui nas frases. Na letra A tem assim, será que na primeira é de causa e na outra de conformidade? E na letra B tem dizendo, será que é de conformidade e a outra é de destino? Ou será que não, que é a letra C, que é meio e restrição? Ou será que é a letra D, finalidade, destino? Pense um pouquinho qual é o sentido que essa preposição está trazendo aqui dentro das frases. E aí, pensou direitinho?
Olha só, seria justamente a letra D. Na letra D, quando ele fala assim, a caça, na verdade, serve para o gozo dos caçadores, é a finalidade que essa caça está servindo. Qual é a razão da caça, a finalidade? A preposição, ela está trazendo justamente essa ideia de finalidade. E por último, aqui na segunda frase, observe como para está trazendo um sentido diferenciado. Já não é o mesmo sentido que acontece na primeira oração, já é outro. Lê comigo, acompanhe, tem assim. Estes animais europeus foram levados para o Rio Grande do Sul. Percebeu que isso aqui já não é mais finalidade, já é outro sentido, a preposição para já ganha uma nova roupagem. Aqui ela está falando de destino. Foi para onde? Qual foi o destino dos animais? Para o Rio Grande do Sul. Percebeu? Então, qual é a resposta correta? Justamente a letra D. Na primeira é finalidade e na segunda é destino. Tá bom? Percebeu aí que a mesma preposição, ela pode adquirir sentidos diferentes dependendo aí do contexto? Bacana, né? Vamos para frente. Na sexta questão, tem assim. Analise o valor semântico das preposições em destaque. Novamente, nós temos aqui duas preposições que estão em destaque dentro do texto e ele quer saber qual é o sentido. Quando fala em valor semântico, você já associa qual é o sentido que essa preposição está trazendo aqui dentro do texto, tá bom? Eu vou ler o contexto aqui com você e você acompanha. Tem assim. A carne do javali não foi bem recebida pelos brasileiros e, por isso, sem medidas preventivas de controle e fiscalização eficientes. Na letra A tem dizendo que é com causa e conformidade. Na letra B, conformidade e destino. Na C, posse e assunto. E por último aqui na letra D, fala que é finalidade e destino também. Olha só, quando ele fala carne do javali, está dando a relação de quê para você? De quem é a carne? Do javali. Percebeu que essa preposição do aí, ela está trazendo a ideia de posse. De quem é a carne? Do javali. Qual é o que tem posse aqui? Justamente a letra C. Agora, se você olhar a segunda preposição, ela já vai te trazer algo diferenciado. Perceba, quando ele fala assim, sem medidas preventivas de controle. Percebeu que aqui já não é mais uma relação de posse, não. Já é algo totalmente diferente. Ele já vai falar de assunto. Sem medidas preventivas de quê? De controle. A alternativa correta seria aqui a letra C, posse e assunto. Percebeu novamente aqui que as preposições, de acordo ali com o contexto do texto, ela vai adquirir um sentido diferente, ela vai trazer algo diferente dentro do texto. Por isso, não adianta decorar qual sentido cada preposição tem, porque a gente viu que a mesma preposição pode ter sentidos diferentes dentro do texto. Olha que bacana. E por hoje, a gente está finalizando, já acabamos aqui essa parte, que foi que a gente viu hoje. A gente percebeu que existem alguns elementos dentro do texto que marcam a posição do autor, certo? Vimos também que existem as preposições, relembramos o que é uma preposição, não é isso? Que é aquele elemento que liga partes do texto, partes da oração, correto? Vimos que a mesma preposição, ela pode ter sentidos diferentes de acordo com o contexto do texto, certo? E agora, você vai revisar tudo que nós vimos hoje, tudo que nós vimos durante a semana, perceber se ficou alguma dúvida ou não, falar com o seu professor. E aí, por hoje é isso. Até mais.